vídeo do Cativeiro de Otaku. Tamo aí pra mais um episódio, né, resumindo um mangá do prota que foi deixado pra trás. Depois de reencontrar a mãe dele, ele acaba vendo o pôr do sol, que mesmo sendo uma coisa comum, pra ele é uma parada fantástica, né? Porque é o primeiro pôr do sol que ele vê depois de 1000 anos. E aí que mostra que o protagonista começou a dar valor às coisas simples, tipo o cheiro de comida sendo feita, o som que a panela faz, tá ligado? O pai dele lendo jornal na mesa. Aquela vida normal que ele sentiu tanta falta durante os 1000 anos de treino dele. Porém, ele começa a perceber que nem tudo voltou normal, já que eles estão conversando sobre uma parada meio fantasiosa, sabe? Tipo RPG. A mãe dele pergunta pro pai dele se ele teve em Asia. Ela disse que ficava em um lugar chamado de Yamin. Yamin provavelmente é tipo o país ou o estado, tá ligado? Que a cidade de Asia ficava. E eles estavam até falando que o lugar era perfeito, tirando o fato que lá não tinha arroz. Mano, asiático é tudo doido por arroz. É tão doido que antigamente eles usavam arroz como moeda de troca, tá? Eles têm uma conversinha mais simples, dizendo que não sabem realmente como controlar a mana e que é uma parada muito difícil. E o protagonista fica só de olho porque ele não consegue entrar no meio da conversa. E aí a mãe do prota vira pra ele e pergunta onde foi que ele teve, né, no outro mundo. E aí ele começa a lembrar que ele não foi pro outro mundo e que ele não podia muito bem falar disso pra ela. Só que ele disse que tava num lugar que não tinha bem um nome. E aí a mãe dele começa a questionar umas paradas que não fazia sentido eles levarem crianças, bebês, idosos e mulheres grávidas, né, por 10 anos, que eles podiam simplesmente ter escolhido pessoas fortes e jovens pra treinar. E aí o William responde que é porque o equilíbrio do mundo ficaria abalado se eles fizessem isso. E diz que eles não teriam opção, mesmo sabendo que seria ineficiente. E aí ele percebe que fez caquinha, né? Porque ele não podia dar esse tipo de informação, já que ele basicamente não deveria saber também. E aí ela explica um pouco sobre economia, né? A mãe dele, tipo, bem jogando por alto, dizendo que o corpo dos monstros vale muito dinheiro. E óbvio, né? Porque você pode usar pra fazer armadura e essas paradas, se for seguir o princípio de qualquer RPG. E o William fica pensando que é estranho ouvir os pais dele falando como se fossem otakus. Posso nem falar que os pais dele são otakus, senão daqui a pouco o Fanny tá querendo prender eles num cativeiro também. E é nesse momento que o William decide... mas eu puxei um sotaque que eu nem sei de onde veio. E aí ele decide falar pro pai e pra mãe dele que ele não consegue usar mana, com medo da reação dos dois. Mas mesmo assim, os dois reagem tranquilamente, né? E eles falam que ele deveria mesmo focar nos estudos. O pai dele até desdroga, sabia que isso aconteceria. Acho que nossos genes são ruins, já que o pai dele também não conseguia usar mana. Então facilitou bem a história dele. Pulando um pouco essa parte do diálogo, o William vai pro quarto dele e vê que a lança, né, de ferro que ele fez, a lança foda que ele fez lá nos 1000 anos, tava lá no quarto dele. Foi basicamente deixada como um presente pra trás, tá ligado? Pra ele poder se virar nesse mundo maligno que vai ser agora. E lá diz que a lança tem a durabilidade de 500 e que o poder de ataque dela é 800. O William fica meio perdido porque ele não tem um número de base pra saber se isso é forte ou fraco. Mas como a gente sabe que o prota vai ser levemente roubado, provavelmente é forte. E aí ele decide ir pro lugar mais fácil de se coletar informações, a internet. Porque agora, como o povo do mundo todo voltou, então provavelmente eles estão em fóruns, postando, tá ligado? Um monte de bagulho. Mano, você pensar isso na vida real seria muito doido, velho. E aí o mangá começa a explicar pra gente um pouco sobre as classes, né? Dizendo que você tem que estar no nível 7 pra estar no rank mais baixo de um guerreiro, né? Nos outros mundos. E que se você chega no nível 10, você já pode escolher uma classe, como espadachim, mago, arqueiro e etc. E que quando você chega no nível 50, né? Eles são considerados fortes o suficiente para obterem um avanço de classe, um segundo avanço. E que o terceiro avanço de classe fica disponível no nível 100. E a partir desse ponto, você meio que acaba sendo considerado um recurso valioso, né, para sua nação. E os monstros também, tá, se encaixam nessas classificações. Tanto que o manhwa diz que um monstro de nível como um dragão ou um behemoth estariam na 4ª ou na 5ª classe de desenvolvimento, tá ligado? Depois de ler bastante, né, o William resolve dar uma descansada porque ele ainda tem que voltar pra faculdade, porque apesar do mundo inteiro ter sido modificado, a vida dos humanos continua a mesma coisa, tá ligado? O mundo vai mudando aos poucos. E aí nesse momento que baixinho ele murmura que sente falta da Lita, né, a anjinha loura. Então ele escuta uma voz. Lita vai ficar feliz em ouvir o que disse. E aí ele se depara com uma figura minúscula que também é uma anja mandada dos céus pra ajudar ele a usar mana. Sim, pessoal, o protagonista não vai ficar sem usar mana. Pelo menos é o que eu acredito, já que eu não li tudo ainda, tá? Tô resumindo pra vocês enquanto eu leio o mangá. A Erta, que é a anjinha que Deus mandou pra ajudar o protagonista, né? Depois da Lita ter enchido o saco falando que ele era fraco e que ele precisava de cuidados. Ela vai dizendo que é muito difícil controlar o mana
por isso que Deus fez um avatar pra ela e mandou ela pros mundos durante 10 anos pra ajudar as pessoas a treinar a usar mana. Ele pergunta por que não foi a Alita que foi ajudar ele, né, a usar mana. Aí ela responde que é porque os superiores dela estão preocupados, né, que um anjo e um humano se tornem tão próximos. Por isso que ela foi escolhida. E aí a anjinha começa a observar ele, né, porque aparentemente ela tem uma habilidade mágica onde ela pode avaliar os mortais. Eu acho que todos os anjos devem ter uma parada tipo essa. Que ela diz que com essa capacidade física que ele tem, ele poderia facilmente derrotar um monstro de classe baixa. E que ele era totalmente diferente do que a Alita relatou pra todo mundo, né? Porque ele era um bichinho indefeso que viveu solitário por 1000 anos. Era tipo isso que a Alita falava dele. Ela diz que vai ajudar ele a conseguir usar mana. E que só dela estar do lado dele, né? Já seria um bom lado, né? Pra ativar a mana que tem dentro dele. Basicamente dela ficar encostada nele. Ela faz uns cálculos lá e diz que cerca de 1 ano vai ser o suficiente, né? Pra que ele desperte e consiga usar a mana. E aí ele já fica preocupado porque ela tá sentada na cabeça dele e pergunta se ela vai ficar o tempo todo ali. E aí ela fala que lançou um feitiço de ocultação que previne que seres inferiores consigam ver ela. Então ele podia ficar tranquilo. Mas obviamente esse não era o problema pro Prota. Ele perguntou basicamente sobre a privacidade dele, quando ele for tomar banho, quando ele for fazer um barrão, quando ele sair pros lugares e quando ele resolver dar aquela aliviada. Aí ela fala que não precisa preocupar não, porque ela não liga pro que um ser inferior a ela faria. Mas pulando um pouquinho o diálogo pra frente, né, já vamos pro primeiro dia de faculdade do protagonista em 1000 anos, né. Ele fala que a vida cotidiana finalmente tá de volta, então ele tá indo pra faculdade enquanto a anjinha tá na cabeça dele. E aí, beleza. Começa a aparecer uns militares lá no caminho dele indo pro colégio, porque o governo deixou alguns militares já preparados, né, já porque a qualquer momento pode aparecer monstro e tentar um atentado, então os militares tinham que estar prontos e dispostos em lugares espalhados por aí. É aí que o protagonista faz a mesma pergunta que, se você que tá acompanhando o mangá deve estar fazendo também, como é que eles vão lutar contra os monstros? Porque a Alita disse que armas não funcionariam muito bem, né? Vamos cortar um pouquinho aí, porque o Prota já aparece na sala de aula, sentado, e ninguém tá vendo ele. Porque a habilidade dele de ocultação é muito boa, tá ligado? Ele começa a reclamar, dizendo que a habilidade de ocultação não desliga, não importa o que ele faça. Enfim, ele percebe que a habilidade dele, na verdade, é uma maneira prática de ele juntar informações do que aconteceu no outro mundo. Então ele acaba descobrindo sobre uma tal de Imperatriz, tá ligado? Que era uma mina que upou pra caramba e ficou bem forte. Ela virou meio que uma espécie de celebridade no outro mundo e é da mesma universidade que o Prota estuda. E aí nesse momento também o Prota pergunta o que é uma dungeon, né? No caso as masmorras. E aí a Erta explica pra ele que as masmorras na verdade são umas armadilhas criadas por Deus. Que primeiro Deus coloca deliciosas comidas dentro da dungeon pra atrair os monstros, né? E depois ele bota uma barreira onde só os humanos conseguem atravessar, ou seja, os monstros não conseguem sair de dentro da dungeon, já os humanos conseguem ir e vir tranquilamente. Basicamente um lugar onde Deus faz um bagulho de caça pros humanos upar, tá ligado? E aí ela fala que as masmorras desaparecem depois de um tempo e é por isso que os humanos precisam acabar com os monstros dentro da masmorra. Eu não entendi bem o motivo, talvez os monstros que estão presos nas masmorras sejam soltos depois que a masmorra some, uma parada assim? Talvez seja, né? E ela diz também que tem alguns monstros que são muito espertos pra ficar presos nas dungeons e blá blá blá. E aí ela diz que é por isso que não é aconselhável você abaixar a guarda dentro de uma masmorra, tá ligado? Nunca é 100% seguro. E aí ele começa a se perguntar por que ele tá na faculdade ainda, porque provavelmente a importância de usar mana vai ser muito maior do que você ter um diploma, o que não é muito errado, tá ligado? Já que as pessoas que vão combater monstros poderosíssimos provavelmente vão cobrar um precinho absurdo pra poder matar esses monstros, né? Obviamente. E aí que a Erta diz que o jeito mais eficiente de treinar a mana é caçando monstros, e que no momento não seria perigoso ele fazer isso, já que os monstros agora estão level 1 e que possivelmente no futuro eles vão ficar bem mais fortes. E aí que nesse momento a Erta se espanta, e é aí que ela diz que é o momento perfeito para eles experimentarem imediatamente. Todo mundo olha pra janela e vê que um monte de monstro apareceu, um monstro do tipo inseto. E aí o pessoal começa a entrar em desespero, pergunta o que o governo tá fazendo, eles olham pela janela e aparentemente alguém morreu pelo ataque dos monstros. O William, como sempre, é deixado pra trás, e é aí que o William começa a arrancar as pernas das cadeiras lá, tá ligado, nas pernas de madeira, pra improvisar uma arma, tá ligado, já que ele é um ferreiro, ele consegue fazer isso tranquilamente. Mais uma vez a Erta começa a lembrar, né, da Alita falando que o William na verdade era um bichinho indefeso e que precisava de ajuda. E aí ela começa falando que esse físico dele é o pico de treinamento de um humano, tá ligado? É o máximo que um ser humano pode chegar em força física. Ele faz 3 espetos de madeira, né? E
obviamente ele já se prepara pra ir. Só que o ideal, né, é que ele não seja percebido. Ele não quer que ninguém saiba quem é ele de verdade. E aí é aquela da ideia dele usar uma máscara. E aí ele arruma uma máscara torta lá. Beleza, ele sai da faculdade tranquilo, né, com essa máscara tampando o rosto dele. E mata os monstros com uma facilidade bem alta, na verdade. E aí ele vai ganhando uma quantidade de pontos até boa, tá ligado? 800 pontos a cada abate de monstro. Assim, os monstros nível 13, tá ligado? E ao par de nível, mesmo que seja bem pouco, ele sente que a mana dele tá aumentando também. E aí ele tá matando os bichos lá com extrema facilidade. Algumas habilidades dele uparam de nível, tipo a habilidade com a lança diz que chegou ao nível máximo e que ele pode evoluir se ele tiver materiais. Que força, agilidade e estamina aumentaram em 1, ou seja, ele é o ápice do treinamento humano e também tá ganhando mais força graças ao sistema que Deus criou lá. Beleza, ele tá lutando com os bichos e quando o mosquitão ia atacar ele de costa, né, acaba acertando o William. Depois que ele virou de frente, né, e foi pego de surpresa. Acertou o peito dele, mas o corpo dele tá tão duro que o bicho não conseguiu atravessar a pele dele, tá ligado? Tipo, a defesa dele natural tá muito forte. Os bichos não conseguem nem arranhar ele direito. E é nesse momento que começa a aparecer muito monstro tipo inseto, né? Rodeando ele. Ele sai destroçando o máximo que ele pode e do nada cai um raio perto dele. E é aí que uma mulher de máscara, do mesmo jeito que ele tá usando a máscara, aparece. Ele pergunta quem é e ele diz que não importa. E aí que a Herta começa a falar que a quantidade de mana que ela possui é uma quantidade insana e questiona como que ela consegue continuar usando tantos ataques elétricos. Eles exterminaram todos os monstros quando de repente o exército chega pedindo desculpa que os veículos não conseguiram subir. Só que eles ficam impressionados, né? Porque eles ouviram que tinha uma quantidade imensa de insetos, né? Dezenas, na verdade centenas de insetos. E o William começa a vasculhar o cadáver dos monstros, né? Ele estava procurando uma gema chamada de 4 almas. A Anja Herta pergunta se ele tinha aprendido como dissecar, né, os corpos dos monstros. E aí ele acaba encontrando essa gema. E aparece o aviso na tela dele de dissecar chegou ao nível máximo. É outra habilidade que ele pode upar se ele tiver os itens suficientes. E aí a Anja Herta fala pra ele guardar ela bem, porque é o principal material pra ele fazer artefatos mágicos. Do nada juntou uma multidão ao redor dele tirando foto, falando que ele é muito forte. E aí a garota de máscara pergunta se ele pode ajudar ela na dissecação, né? E obviamente o nosso querido gado vai ajudar ela. Mentira, ele não tá gadando ela assim não, ele pergunta quanto que ela vai dar pra ele. Ela fala 40%, então ele vai e começa a dissecar os trem tudo, pá. Lembrando que a garota que apareceu é a Imperatriz, né? A garota que o povo tava falando lá do outro mundo. E aí o povo começa a inventar parada sobre o protagonista porque não prestaram bem atenção no que aconteceu, dizendo que ele soltou o laser pela mão, que ele matou os monstros com sabre de luz, que era um machado, que na verdade era uma lança, provando que a habilidade dele é tão boa que o pessoal nem prestou atenção direito. Beleza, depois eles dissecarem os monstros, né, o pessoal do exército vai chamar a atenção deles, sendo completamente brutos, né, falando que eles têm algo a perguntar, se eles puderem cooperar. E aí do nada cai um raio no povo do exército, né, porque a mina é poucas ideias. O William junta os bagulho e tudo num sacão e vai, né, começa a se preparar para ir embora. E antes dele ir embora mesmo, o povo já tinha parado de prestar atenção nele, falando que ele já tinha ido embora, porque a habilidade de ocultação dele é tão boa que ele tava no meio de todo mundo ali e ninguém tava vendo ele. E com todas aquelas partes de monstro que ele pegou, né, obviamente ele ia tentar fazer uma armadura pra ele. E pelo menos com todas aquelas partes de monstro ele ia conseguir pelo menos fazer uma caneleira, tá ligado? Pra proteger as canelas dele. Mas por enquanto é isso. Resumindo pra nós aí, top, tá? Provavelmente vai sair mais desse bagulho porque eu tô curtindo pra caralho esse mangá. Mas é isso, dá like aí pra nós, pô.